Os micro-organismos são considerados bons indicadores biológicos de qualidade ambiental. O projeto de pesquisa Avaliação do Impacto Ambiental nas bacias hidrográficas do Rio dos Sinos e do Rio Caí, através da detecção de vírus entéricos, visa obter um parâmetro para o choque ambiental decorrente destes vírus nas áreas urbanas, rurais e mata nativa. Está começando o Papo com Pesquisa, fiquem com a gente! Bom, o objetivo desse projeto de pesquisa é avaliar o nível de contaminação dos rios tanto do Paranhana quanto do Rio Caí. No nosso objeto de pesquisa, a gente avalia principalmente a questão de vírus entéricos, que são excretados, né, por seres humanos e por animais, e a gente utiliza eles como bioindicadores. Então, o nosso objetivo principal é avaliar a presença desses vírus e correlacionar esses vírus com o nível de contaminação dessas águas, bem como do sedimento, porque o nosso projeto de pesquisa também se volta um pouco para olhar o impacto que a presença desses vírus causa em solo, né, não só em água. A gente faz análise de adenovírus na bacia hidrográfica do Rio Caí, no trecho baixo, e na bacia hidrográfica do Rio Paranhana. Então, a quantificação desses vírus já foi feita e a ampliação desse projeto, então, é a viabilidade viral, onde a gente vai verificar o potencial de infecção do adenovírus nas células. Então, eu já fiz as passagens, né, nas células e agora o próximo passo é fazer o PCR em tempo real. A gente faz essas análises durante todo o trecho do rio, né, do sedimento de borda, faz coleta de sedimento e também da água. A gente traz ela para o laboratório, acondiciona na geladeira essas análises. Uma das formas que a gente tem de conseguir criar parâmetros e inclusive pensar em novas políticas públicas que possam melhorar a qualidade da água é justamente a gente conseguir fazer um monitoramento adequado. Atualmente o monitoramento que é previsto em lei, ele está somente relacionado com a detecção de bactérias do grupo de coliformes, o que acaba sendo um indicador muito impreciso, até porque ela é avaliada tanto antes quanto depois do tratamento que a água sofre, e as águas dentro das estações de tratamento, elas são tratadas justamente para que a gente possa eliminar esse tipo de bactéria, o que não acontece com os vírus, né? Os vírus, eles acabam não sendo eliminados por esses processos, eles não são avaliados por nenhuma regulamentação, então hoje a gente não tem nenhuma lei que prevê, ainda que haja sugestão de que a gente possa fazer esse tipo de análise, mas não é feito. Então a importância disso é principalmente a gente realmente ter ideia do quão impactadas essas áreas estão, o quanto essa água tem ou não qualidade para os seus diversos fins, seja ele para o consumo humano, seja ele para a parte de recreação, seja para a questão da pesca, seja o impacto dessas águas sobre as áreas mesmo e, portanto, flora e fauna local. Além disso, a gente consegue, com esse vírus, olhar um pouco para a origem desse material, né? Se ele vem de humanos ou se ele vem de animais. E isso também é importante para que a gente possa pensar em medidas efetivas para diminuir esse nível de contaminação. Quando eu entrei aqui, eu comecei desde o mais básico, né, aprender a esterilizar o material e deixar ele pronto para quando fosse necessário a gente
precisar de, por exemplo, levar algum frasco, alguma coisa para uma coleta, está limpo e pronto para ser usado. E depois eu aprendi a fazer passagem de células, onde mais tarde a gente vai usar essas células para infectar elas e ver a viabilidade desses vírus, a capacidade deles de infectar essas células. E eu acabei também participando da parte de extração do PCR, que depois a gente faz a quantificação desses vírus. Os trabalhos que já foram gerados aqui, com o que acontecia antes, a gente já está conseguindo mostrar um impacto para a sociedade. A gente já consegue refletir para os governos, as prefeituras das cidades ao redor aqui, o que está acontecendo de ruim, como pode ser melhorado. A gente tem trabalho junto, não somente aqui em Rio dos Sinos, mas propriedades rurais que a gente tem trabalhado, que a gente trabalha junto com as prefeituras vão até os locais das propriedades rurais, têm protegido novas nascentes. Em especial, se a gente for olhar como uma relação com questões de saúde pública, as gastroenterites seriam os problemas de saúde mais associados com esses vírus. Então, inclusive, uma das minhas alunas trabalha agora no mestrado num projeto em que a gente busca identificar qual a parcela desses vírus que a gente identificou nesse monitoramento que efetivamente tem condições de serem infecciosos, ou seja, se os indivíduos consumirem eles, qual a chance deles acabarem realmente desenvolvendo uma doença, porque seriam vírus que teriam realmente condições de se multiplicarem no organismo e, por consequência, trazer algumas doenças. Esses vírus também, alguns deles, ainda que sejam encontrados na água, também são do trato respiratório, então podem ser consumidos e se alojar no trato e, consequentemente, acabar trazendo. Mas o grande impacto seria mesmo em nível de gastroenterites e problemas intestinais, que a gente observaria uma relação mais próxima com a questão de saúde pública. O que a gente tem hoje em relação ao nosso projeto? A gente já tem 2 alunos que terminaram suas dissertações de mestrado, que estão escrevendo agora os seus trabalhos, e a gente consegue observar que o Rio Caí, especialmente o último terço do rio, que foi onde a gente realmente investigou, a gente tem níveis bastante significativos de contaminação, né? E eles estão muito associados com a quantidade de indivíduos que povoam essas regiões. Então, aqueles locais onde a gente tem uma grande concentração urbana de pessoas foram os que se demonstraram mais impactados. Em contrapartida, o nosso estudo que foi feito na bacia do Paranhana, do rio Paranhana, nos trouxe certas surpresas não muito gratas, na verdade, surpresas nada boas, assim, no sentido de que a gente esperava ter uma qualidade um pouco melhor do que a gente observou. Tanto nas amostragens feitas em água, quanto desse sedimento que é chamado de sedimento de borda, né? O solo que fica na lateral dos rios. A gente encontrou uma quantidade muito grande desse vírus, né? Muito mais do que nós esperaríamos, muito próximo a outros lugares já sabidamente impactados e que a gente tem níveis de poluição bem significativos. Então, mostrando que realmente assim, essa correlação entre uma água aparentemente limpa, né, ela tem que ser desmistificada, porque né, a cor não é exatamente o que demonstra a sua qualidade. Vai muito além do tratamento, vai muito além de simplesmente o governo tratar. Vai a questão da sociedade se conscientizar também. Porque não é só a prefeitura que tem que tratar o esgoto. Tu pega na tua casa, tu joga lixo aqui, joga lixo ali, e você pensa, isso aqui é questão do governo. Mas se tu não modificar a tua forma de trabalhar, tu não contribui com nada. Toda a questão da melhoria do saneamento básico, uma estruturação melhor das redes de esgoto, a forma como se lida com o despejo desses detritos, que em vários lugares dos quais a gente fez coleta, né? Infelizmente aqui a gente não consegue mostrar exatamente para vocês esses locais, mas que são claramente despejados, são até canalizados, mas despejados no rio sem nenhum tipo de tratamento prévio. Então, a gente consegue ver que muito provavelmente a gente minimizaria absurdamente essa situação se as políticas voltadas para as questões de saneamento fossem realmente realizadas. Vários trabalhos têm sido realizados aqui, têm sido levados resultados para o consórcio ProSinos, o comitê Sinos aqui da Bacia Hidrográfica, que é um comitê no qual ele gere a questão da utilização das águas,
ele é um órgão que a gente alerta, que a gente leva essas informações para eles, e eles têm grande importância na influência para tentar modificar esse quadro, porque são eles que vamos dizer, influenciam direto na questão da luta pelo tratamento da água, tratamento do esgoto no caso, na questão de tentar reduzir, minimizar ao máximo quanto de esgoto in natura é lançado. Partiu da nossa equipe do projeto de realizar palestras, né, em escolas municipais e estaduais, tanto da região de Novo Hamburgo, a região metropolitana de Porto Alegre, com a intenção de levar essas informações ao público, porque muitas vezes é publicado em artigos essas informações e esses artigos não chegam à comunidade. Então é uma forma que a gente encontrou de levar essa informação e de conscientizar desde aluno primário até os adolescentes a terem esse olhar, esse cuidado com o meio ambiente, a conscientizá-los da importância de cuidar do meio ambiente. Apesar de nós sabermos que a água tem a questão de ser finita, água potável para nós, tem muitas pessoas ainda que acham, tem água aos montes ali, nunca vai faltar nem nada. Tem pessoas ainda que têm na consciência que a água é infinita, que não vai causar problema. Fora que existe também o mito que a água subterrânea sempre é uma água boa. E dos trabalhos que a gente tem feito aqui, a gente vê que tem vários locais que o lençol freático já foi contaminado, a água está contaminada em si. Porque aí a gente fala muito da saúde pública, mas a gente também tem todo um outro lado de uma economia que se dá em termos mesmo ambientais, né? Porque uma qualidade de solo permite uma agricultura de melhor produção, permite que a gente tenha uma flora e fauna crescendo nesses lugares e fazendo a retroalimentação de ecossistemas. Então, vai além dos 4 que a gente vê em saúde pública, certamente a gente tem outros custos que são minimizados, que se a gente não está pagando a conta agora, vai pagar daqui um pouquinho mais, né?